Bem, e teremos agora o primeiro painel do dia com o tema Painel de Incidentes de Segurança. Como acompanhar os ataques? Bem, vocês também podem participar dessa conversa enviando suas perguntas e comentários para os nossos painelistas. O espaço para sua participação está na sala de transmissão da TVD, na caixa ao lado do vídeo, chamada Comentário. Nossa equipe está atenta para levar essas perguntas à mediadora do painel, a diretora do Security Leaders, Graça Sermu, que continua aí firme e forte com a gente, sempre sorrindo, né, e instigando os nossos debatedores, painelistas, a responderem as perguntas que chegam por intermédio da nossa equipe e que vem do pessoal que nos acompanha pela internet. Muito bem, vamos participar deste painel o gerente de engenharia da Fortinet, Alan Aquino. Olá, Alan, bom dia. Bom dia, Ângelo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Uma edição, mais um painel. Graça, tudo bem aos colegas painelistas aí? Bom dia. Muito bem, obrigado por sua presença. Convidamos também a gestora de Segurança da Informação e Riscos de Tecnologia e da Informação da Caixa Econômica Federal, Adriana Portela. Bom dia, Adriana. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer trocar ideia com o pessoal. Estou à disposição. Um beijo. Muito obrigado, um outro a você. É um prazer tê-la conosco. Convidamos também o superintendente de operações da Diretoria de Tecnologia e Operações da Dataprev, Bruno Manhães. Olá, Bruno, bom dia. Bom dia, Ângelo. Bom dia, demais painelistas. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse painel. Acho que vai ser muito interessante essa troca de experiência entre todos. Muito bem, obrigado. É um prazer tê-lo conosco também. E teríamos também a participação da Ellen Cavalcante, que é IT Manager da Agroamazônia e vice-presidente da Suzeso de Mato Grosso. Infelizmente, fomos informados que ela contraiu o vírus da Covid e está agora se tratando. Esperamos que ela se recupere em breve e participe dos nossos próximos eventos. Graça, é com você, querida. Obrigada, Ângelo. Em primeiro lugar, um abraço para a Ellen. Espero que ela esteja bem, podendo até nos acompanhar, mas se não estiver nos acompanhando, que esteja com certeza se cuidando, e todos nós, né, estamos nos cuidando, um momento bastante desafiador, mas com certeza vamos ultrapassá-lo. E então, o nosso abraço para a Ellen, que com certeza estaria aqui também colaborando. Mas temos presenças sensacionais aqui no nosso painel, Adriana, Bruno, e representando, né, os usuários, esse lado tão importante do nosso debate, e a nossa parceria nesse bate-papo com a Fortinet também, contando com um especialista, que é o Alan. Então, com certeza, nós temos aí um time, um trio muito bom. Eu vou começar, ladies first, sempre, né, nos meus debates, então vou começar pela Adriana. Adriana, nós até usamos também esse cenário um pouco, né, no talk show anterior, porque é inevitável, né, vivenciamos aí no início desse ano, além do desafio, né, de lidar com todo esse cenário da pandemia, também o desafio de lidar com o cenário da pandemia cibernética, né, que a gente já vinha falando desde o ano passado, uma quantidade realmente grande de vazamentos que assustam, né, assustaram muito também a sociedade, e nós lançamos no nosso portal, Security Report, por conta até de muitas sugestões de leitores, uma linha do tempo, né, para a gente acompanhar esses vazamentos, para poder, de certa forma, manter o público informado. E uma das coisas que a gente percebeu claramente de mudança, né, grande mudança de cenário, é que esses vazamentos não ficam mais debaixo do tapete. Realmente, né, isso vem à tona, isso é comentado. Mas, ao mesmo tempo, também, ele vem de uma forma muito desordenada, com muita informação e desinformação. Então, eu queria um pouco começar falando sobre isso, né? É um cenário perturbador. Eu acho que para você, como líder, à frente também de um grupo, de uma equipe preocupada com segurança, com privacidade, com proteção, como é que você vê esses mega vazamentos e, ao mesmo tempo, como acompanhar isso, qual o sentimento em relação a isso, e tanta informação e desinformação ao mesmo tempo, né, em todas as mídias e chegando na sociedade? É sempre um desafio. A questão dos vazamentos é só o quando, né, gente? A gente não pode atrelar a situação, o fato acontecido necessariamente não significa um descompromisso ou significa que não houve um trabalho feito anterior a ele. Na verdade,
vai acontecer, a gente só não sabe o quando. Então, o que a gente precisa é estar sempre com os nossos processos muito bem mapeados, os nossos riscos muito bem estabelecidos, para que a gente possa, sim, estar resiliente o suficiente para que, quando e vai acontecer, a gente tenha um tempo de resposta, né, condizente com o porte da nossa instituição. Então, assim, é isso que a gente tem que fazer e deixar de trazer para a culpa, né, trazer para o pessoal. E aí eu acho que o ponto que a gente tem que tratar aqui é a questão do silêncio. O silêncio, ele só favorece o criminoso, né? A falta da troca, a falta do compartilhamento de informações entre as instituições só beneficia o criminoso. Então, a gente precisa parar de tirar, parar de se silenciar pela vergonha da situação, para trazer isso à vulto e falar assim, pessoal, a gente precisa se unir para fazer a coisa acontecer, porque os criminosos estão bem unidos, e eles são bem fortes, e eles estão só esperando uma brecha. Se a gente não for tão ou mais organizado que eles, e a gente pode ser, a gente tem recursos, e a gente tem ambiente, e a gente tem ferramentas, e a gente tem patrocínio para isso, a gente vai perder. Então, a gente vai fazer isso quando? Eu acho que o convite é esse. Para o setor financeiro, isso não é mais um convite, não vai ser pelo amor, vai ser pela dor, isso está em regulação. O Banco Central já fez carinhosamente esse convite através de uma regulação. A gente não tem a opção, a gente precisa fazer, né, a comunicação dos incidentes relevantes. Isso. E eles estão em cima da gente. E muito bem, graças a Deus, é isso aí, tem que ser mesmo. E para os demais nichos, né, vamos juntos, gente. A gente precisa estabelecer os mecanismos. E aí, de diversas formas, né, tem aí uma iniciativa da Petrobras, super legal, né, que eles já apresentaram em outros momentos aí com a Graça, que está sempre trazendo para a gente novidades. E, assim, tem formas. A gente precisa estabelecer mecanismos, a gente precisa, independente do tamanho da instituição, tentar se comunicar, porque senão a gente vai sucumbir ao ataque, porque a questão do ataque, ela não é igual ao vírus, que se a gente esperar, passa, né? A questão do ataque é igual ao câncer, ele vai matar. Então, você vai ter que, né, ir atrás do remédio, porque senão vai dar ruim. É isso. Muito boa a primeira inserção aqui da Adriana. Bruno, vou trazer você para o nosso debate e já ampliando um pouco, né, essa visão, quer dizer, mega vazamentos, muita informação, muita desinformação, e o impacto disso, né? A Dataprev viveu isso, né, na prática esse ano, mas como muito bem pontuou a Adriana, essa visão, ela não deve ser direcionada, né, a uma empresa, a uma determinada marca. Todas as empresas estão vivendo um momento muito delicado e desafiador, e ela propõe aqui que, desse lado, realmente precisa haver um nível maior de compartilhamento. Então, eu queria que você comentasse duas coisas: informação, desinformação, essa quantidade de informação e o quanto isso pode impactar, e, ao mesmo tempo, como avançar nessa questão de ter um compartilhamento maior aí. Bom dia, Graça. O que você comentou, eu faço votos também com o que a Adriana comentou, que assim, basta, não é saber se vai ter vazamento, não, é saber quando vai ser, assim, é ter a certeza que um dia isso pode acontecer com a sua empresa. O que todo mundo tem que estar ciente e preparado é ter um bom plano de resposta a esse vazamento. Como ela comentou, e isso é muito importante, não adianta sair informações de vazamento e você se calar, se esconder no seu mundinho e achar que isso vai passar, não vai. No mundo que a gente vive hoje, qualquer tipo de informação da sua empresa, seja ela para o bem ou para o mal, ela vai espalhar, e isso vai ser muito ruim. A Dataprev viveu esse ano, como você comentou ali, houve uma publicação em um fórum hacker aí
na Dark Web sobre um suposto mega vazamento da DataPrev. Nós mobilizamos todas as equipes, nós colocamos em ação nosso plano de resposta a vazamento de dados, nós temos esse plano pronto pela empresa, foi feito lá em 2019 ainda, quando a gente ainda estava se estruturando para atender ali as normativas da LGPD, nós colocamos esse plano em prática, acionamos nosso time de crise, nos reunimos, fizemos a comunicação à imprensa, fizemos toda uma análise do nosso ambiente, desde lá de 2019, 2020, na tentativa de identificar por onde esse suposto vazamento ocorreu, e nós não identificamos nada que pudesse levar a essa ligação desse vazamento com o nome da DataPrev. Tanto que alguns dias depois essa publicação ela foi excluída, ela não se encontra mais no fórum, mas isso é muito importante, estar preparado e ter uma pronta resposta a qualquer tipo de informação dessa. Podem ter certeza que, assim, foi a DataPrev, um dia vai ser o Serpro, a Caixa, não importa. Como a Adriana comentou, o mundo hacker ele é muito unido e ele vai continuar tentando. E agora, em tempos de home office, assim, a gente pôde acompanhar muito isso na DataPrev, a quantidade de tentativas de obtenção de senhas por phishing, isso aumentou muito. Então, assim, não tem jeito, você tem que estar preparado, tem que estar pronto, e assim, eu gosto de comentar que é o seguinte, não adianta também você estar com um plano estruturado se você não fizer a sua base, né? Então, assim, levantar a importância das áreas de segurança, levantar a importância de ter parceiros de tecnologia, tá? O Alan aqui da Fortinet, nós temos nossos parceiros também, assim, não achar também se prender no seu mundinho. Não ache que você sozinho, como empresa, vai se defender, porque você não vai conseguir. Você precisa de uma rede de informações, uma rede de contatos, uma rede de suporte, e isso só se dá com parceiros, parcerias, e é muito importante que todo mundo esteja ciente disso. Tem que estar preparado? Tem que ter plano? Tem, mas tem que fazer a sua base, tem que manter seus sistemas atualizados, você tem que ter boas soluções. Segurança da informação não é barato, pessoal, não é barato, ela custa caro, é um investimento alto, mas você tem que botar na balança. Eu acho que o seu cliente vai ficar muito mais satisfeito de você investir o seu dinheiro em segurança e não ter um super vazamento, do que você simplesmente se omitir, não fazer investimento e depois ter o seu nome jogado na mídia. E lembrar que, assim, como empresa pública, eu estou falando como empresa pública, nós lidamos com dado de cidadão, o dado é de todos, né? Então, assim, são muitos dados. Então, a importância com segurança da informação, ela só aumentou nesses últimos anos. A DataPrev, por exemplo, ela já vinha tomando uma série de medidas e a gente só fez tomar mais medidas ainda e se preparar ainda mais. Porque o mundo não para e os hackers, eles não param, né? A Adriana comentou e foi muito feliz nesse comentário. Você tem que estar pronto e tem que estar ali sempre pronto para ter uma pronta resposta a qualquer tipo de ataque desse tipo, Graça. Isso. Perfeito. Excelente, muito bom. Duas visões muito interessantes e eu parabenizo realmente todo o time da DataPrev que tem participado aqui conosco da TVD, por estar à frente, né, dessa questão, poder falar estar falando abertamente sobre isso. Eu acho muito importante essa transparência. Eu acho que hoje nós estamos vivendo realmente um novo momento na segurança e essa transparência e lidar com essas questões dessa forma, como a própria Adriana colocou, não se sabe, a questão é quando, né? Mas todas as empresas estão, de certa forma, né, nessa condição, poder falar isso abertamente. Alan, na sua opinião, é uma mudança grande de paradigma? Como que você percebeu, como você tem percebido os clientes acompanhando esses mega vazamentos e se preparando, porque, na verdade, como foi dito aqui, todas as empresas são alvos, principalmente grandes empresas, grandes marcas que atraem realmente interesse, têm valor de mercado, infelizmente, né, na Dark Web. Então, como é que isso tem impactado os clientes, na sua opinião? Graça, eu acho que antes do painel a gente discutia, a Adriana trabalha bastante com riscos aí na Caixa, e a gente falava que se tem uma máxima na gestão de risco que está sendo posta, está sendo colocada à prova o tempo todo, é aquela da probabilidade versus impacto. Então, algumas coisas que a gente tinha como tendo uma probabilidade bem remota, elas de fato estão trazendo um impacto gigantesco. E assim, algo que corrobora com essa preocupação é que segurança é uma outra máxima muito importante, não se faz sem colaboração. Então, enquanto fabricante de segurança, né, e
observando o papel e o protagonismo de tecnologia dentro desse contexto de uma aceleração do processo de digitalização dos negócios, a gente observa que o papel do especialista ele é cada vez mais colaborativo dentro de um contexto mais amplo. As empresas precisam inovar, mas, ao mesmo tempo, ao passo que você precisa atender uma demanda, né, trazendo inovação, você também traz uma preocupação com o dado, né, para que a gente não deixe para trás essa ótica do risco, essa preocupação em relação a um contexto mais geral. Dentro do cenário de riscos, você observa que vulnerabilidades elas não sempre focam em explorar uma tecnologia especificamente. Muitas vezes é o contexto que está sendo explorado. Então, é um contexto de pandemia, né, que a gente aproveita, o cyberatacante aproveita o usuário mais sensível, né, a esse contexto social, e a partir dali a gente tem diversas técnicas de exploração, desde IoT, visando o contexto daquele usuário que está agora fora de toda aquela minha infraestrutura de segurança que acontecia no ambiente on-premise. Uhum. Perfeito. Bem, depois dessa primeira rodada, vamos começar a tratar e dar um passo um pouquinho mais além nessa questão dos incidentes. Eu vou trazer o Bruno e fazer uma pergunta bem direta, Bruno, e muitos aqui que estão nos acompanhando já estão também perguntando. Eu sei que está sendo, né, não foi, está sendo um grande aprendizado tudo isso, mas essa experiência que a Dataprev vivenciou e outras empresas estão vivenciando, para você qual é o grande aprendizado? Você consegue falar para a gente assim, o que você acredita que seja o grande aprendizado? Bom, não são um grande aprendizado, né? São vários. Esse contexto que a gente vive hoje, comentado por todos, assim, nos trouxe muitos aprendizados. E assim, o principal, e aí todos vão saber o seguinte: a segurança tem que vir sempre em primeiro lugar. E aí, falando um pouco da parte operacional, eu estou falando isso que, assim, pode parecer um discurso um pouco clichê, segurança, mas assim, por muitos anos, quem trabalhou aí em diversas áreas, desenvolvimento, suporte, ele sabe que, assim, quando via aquele analista de segurança e comentava, olha, o seu sistema está desatualizado, nós precisamos fazer uma atualização, precisamos aplicar esse patch, sempre vinha aquela, não, mas agora não é o momento, não, isso vai ferir meu ANS com o meu cliente, eu não posso parar o sistema agora. Eu acho que o contexto que a gente vive, ele só trouxe o seguinte: se você não tiver um bom time de resposta a incidentes de segurança, se você não tiver um bom tratamento de vulnerabilidade, você está perdido. Grande parte dos ataques que a gente sofreu, uns que foram confirmados, foram simplesmente descobrindo brechas que já tinham CVEs publicados. Você tinha CVE 9, 10 publicado, que o atacante usou esse CVE, já estava publicado, tinha correção, tinha forma de fazer, e por muitas vezes a empresa acabava não fazendo porque não podia naquele momento. Não, eu não posso parar esse servidor agora, eu não posso parar esse serviço agora. Então, assim, o grande aprendizado é colocar, sim, o time de tratamento de vulnerabilidade, de resposta a incidente em primeiro lugar. Quando a demanda chega deles, é mais do que uma sala de crise, é uma sala de crise de segurança. Você tem que parar tudo e fazer. Publicou um CVE de alta criticidade, você tem que parar o seu ambiente e fazer o tratamento. Outra coisa, parceria tecnológica. Não tem como você manter um bom ambiente de segurança se você não tiver uma parceria, se você não tiver as ferramentas que o mercado te dispõe para isso. Então, assim, como eu comentei anteriormente, custa dinheiro? Custa, mas se você tiver bons parceiros, é um passo que você vai estar caminhando para estar um pouquinho à frente dos atacantes. Lembrando que, assim, quando se sai uma CVE, aquilo ali já foi descoberto por algum hacker, né? Você só está correndo atrás do seu lado, você está tentando evitar que aquilo que já é de conhecimento de todos, isso se torne uma realidade na sua empresa. Mas, se você puder, ao menos, fazer isso, seria muito interessante. Então, assim, o grande aprendizado que eu vejo disso tudo é plano de comunicação, não se esconder, dar publicidade, participar de fóruns e o principal, tratamento de segurança, tratamento de vulnerabilidade. Não é mais ficar postergando aquela atualização, não é mais ficar postergando porque você não pode parar o ambiente. Chegou um CVE, o time de tratamento de vulnerabilidade colocou aquilo em pauta, faça, porque assim, se você não fizer, você já está não a um passo, você já está um caminhão de distância atrás, porque se já foi publicado,
você pode ter certeza que já tem alguém tentando explorar aquela brecha na sua empresa, porque já é conhecimento de todos. Então, assim, dar importância aos times de segurança, isso aqui é muito importante, colocar o time de segurança realmente em primeiro lugar, e se vem uma demanda, tratar ela com prioridade máxima. Realmente, publicou um CV a 910, para tudo, sala de crise, coloca isso em prática e só para quando você tiver tudo atualizado, porque assim, fazendo isso, você vai estar um pouco mais seguro, como a Adriana comentou. Sempre vai ter alguém tentando explorar uma nova vulnerabilidade, mas se você tiver, pelo menos eu acho que já tem conhecimento aplicado, você está um passo à frente ali para tentar se defender. É isso, dar muito valor aos times de segurança e às recomendações que vêm do time de segurança. Isso é primordial. Muito bom. Excelente a colocação do Bruno, destacando aí 2 aspectos, né? Na verdade, 2, mas que englobam aí outros aspectos. Adriana, para você, qual é o grande aprendizado? O que você diria que... Eu sei que você colocou a questão do compartilhamento, mas em termos de aprendizado, o que tem que ser feito internamente, né? Olhando para dentro de casa. Eu tenho percebido um ponto... Lembrando que eu sou da área de risco, um risco muito grande, que é a falta de testar os planos de crise para incidentes cibernéticos. Por que eu falo isso? Porque o incidente cibernético, ele é um evento emocional. Quando você está numa crise cibernética, você sai do prumo. Não é o momento de você pensar o que eu vou fazer agora. É o momento de você reagir em cima de um script que você tem uma noção muito bem estabelecida, um comportamento que você tem que saber o que tem que fazer. Então, assim, esse script tem que estar pronto. A gente tem que dedicar tempo para esse treinamento. A Microsoft dedica mais tempo para treinamento em incidentes cibernéticos do que para testes de incêndio. Então, pessoal, a gente precisa acordar que isso não é teatrinho. Tem que ser teste à vera. A gente precisa estabelecer procedimentos robustos. A gente precisa colocar os nossos times, né, Red, Blue, Green, para fazer. A gente precisa investir nisso. Isso aí não é luxo, isso é necessidade. E, por cultura, a gente posterga. Assim como a gente posterga os PETs, a gente também posterga os exercícios. E a gente não tem mais espaço para esse tipo de atitude. Então, uma coisa para se pensar em cima dessa situação que a gente pensou que nunca ia acontecer, e aconteceu, né? E um aprendizado, vamos fazer o nosso dever de casa direitinho? É isso. Perfeito, perfeito. Alan, 2 visões muito interessantes, inclusive, né? Nós temos um trabalho de sala de crise que nós estamos desenvolvendo em paralelo, na verdade, ao Security Leaders, já, coincidentemente com a parceria da Fortinet, que na verdade não é coincidência, por quê? Porque essa ideia justamente de poder trazer o mais próximo da realidade possível um cenário de crise, foi uma iniciativa conjunta, e nós, como a Adriana colocou, trouxemos sim, não só líderes, né, e especialistas como a Fortinet, que conhecem o mundo de cyber e de segurança, mas também temos um profissional de liderança, que trabalha com questões emocionais, também participando desse projeto, e também temos a área jurídica. Então, Alan, a minha pergunta para você vocês que acompanham o dia a dia, e acredito que várias crises de vários clientes, o que foi colocado aqui, você considera importante, quer dizer, que as empresas precisam se preparar, precisam dar a devida atenção e importância à crise e à resposta a incidentes, e a se preparar para essa comunicação, para essa transparência, para lidar com essas questões internamente. Como é que você tem visto isso no mercado com os clientes? O tema em si, a discussão, ela entrou para um rumo muito interessante, porque tudo
tem uma conexão bastante específica. Numa crise, a abordagem ela não pode ser única, ela tem que ser multidisciplinar, porque o impacto ele é 360. Então, a gente, durante uma crise, a Fortinet ela tem atuado bastante com seus clientes e muitas vezes cumprindo um papel, né, de parceiro de segurança, muitas vezes para até casos em que o cliente ainda não é base nossa, mas a gente se posiciona com uma responsabilidade, adotando uma postura bastante sensível a esse contexto geral. Então, um outro ponto que corrobora com o que o Bruno trouxe e a Adriana também, é a necessidade de fazer com que cada um se sinta protagonista nesse papel da segurança na cadeia toda. Então, a gente precisa engajar as equipes. Uma corrente ela é tão forte quanto ela mais fraca. Então, o Bruno que é de operação, né? O Bruno que é de operação, será que o elo mais fraco está lá no Service Desk? Então, é lá que a gente precisa dedicar atenção. Então, eu acho que a superfície de ataque, ela meio que cresceu exponencialmente e de uma forma inversamente proporcional, os recursos, os talentos que a gente tem para poder gerir essa operação de segurança, eles também têm um déficit hoje. Então, a gente precisa lançar mão daqueles recursos que o cyberatacante já lança, inteligência artificial, né? Se você fazer se a gente se debruçar e tentar fazer uma análise em cima de algumas explorações, você vai ver que tem um nível, né, de inovação gigantesco, né? A gente está falando de um desvio condicional que o malware adotou de uma forma não assistida. Então, assim, concordo, eu acho que a gestão de patches ela é fundamental, mas os ataques, e ainda corroborando, eles acontecem sempre em cima de CVEs que já são conhecidos, todavia a boa prática não foi adotada. Então, assim, a gente precisa muito do feijão com arroz, né? Voltar para o básico e engajar. Eu acho que isso é uma missão do time de segurança como um todo. Perfeito. Pessoal, começar a trazer agora a participação da nossa plateia. O Alexandre Furquim está aqui agradecendo a vocês, o conteúdo desse painel extremamente relevante, agregador, pessoal de enorme bagagem, trazendo visões importantíssimas. Obrigada, TVD, obrigada a você por estar nos acompanhando. Eu vou trazer já a pergunta do Rogério de Paulo, que ele faz uma pergunta para o Bruno. Bruno, a maioria dos vazamentos são por intermédio de ataques de phishing, engenharia social, mas usuários internos de sistemas críticos também são um risco muito grande, e a gente tem que estar atento muito a isso. Na sua visão, dentro dessa preocupação em relação a estar preparado, né, a equipe de incidente estar preparada, o que você acha que é mais crítico aí? São os ataques internos, os vazamentos internos ou os externos? Bom, eu acho que assim, quando você tem um usuário com acesso privilegiado, ele se torna um possível alvo de um phishing, né? Isso aí é básico na engenharia social, você identificar quem é que trabalha no time de suporte, segurança e tentar de alguma forma obter a credencial desse usuário. Na minha opinião, os dois ataques são muito críticos e os dois existem formas de serem mitigados, tá? Internamente você, principalmente abordar duplo fator de autenticação, evitar que você tenha acesso direto a servidores, implementar soluções de cofre de senha, de modo que você sempre dificulte, não é que dificulte, você aumente o seu perímetro de segurança interno contra uma credencial vazada. E para vazamentos externos, assim, são, como o Alan comentou, normalmente são exploradas vulnerabilidades conhecidas de CVEs. Então, assim, particularmente, os ataques externos você tem como mitigar, tentar mitigar, aplicando os últimos CVEs internos, você tem que fazer um bom trabalho com seus times que trabalham na parte operacional. Só a campanha não adianta, você também tem que estar ciente que você tem que criar perímetros de segurança dentro das suas redes para que isso não ocorra, tá? Teoricamente, quando você tem uma credencial interna comprometida, isso torna-se muito mais crítico. A partir daquele momento, por exemplo, se ele tiver em um home office, se ele tiver o seu desktop invadido e você não tiver nenhum perímetro, nenhuma barreira de segurança, basicamente você tem um atacante acessando uma máquina com acesso privilegiado na sua rede. Então,
o ataque interno, quando você tem um vazamento de credencial interno, um vazamento privilegiado, na minha opinião, ela é um pouco mais crítica, porque muitas das vezes aquele ataque começa de uma forma silenciosa. Você só vai ver quando o estrago já tiver sido feito. O ataque externo, você às vezes consegue pegar por um firewall, por um desvio do seu tráfego de rede, você consegue ver que está saindo muito dado. O interno não, ele entra, fica lá às vezes 1 ano na sua empresa trabalhando, implantando os backdoors ali, quando você vai ver o estrago já está feito. Mas isso tem forma de mitigar, sim, principalmente com a segmentação de rede, inclusão de duplo fator de autenticação, uso de certificados A3, que seria ali mais um dispositivo físico para você manter a segurança. Então, na minha opinião, os ataques internos, eles são silenciosos e quando eles acontecem, o potencial de estrago ele é muito maior. Adriana, você concorda? Você também tem essa mesma visão de que os internos muitas vezes são até mais difíceis de serem detectados e ficam muito tempo, e isso realmente se transforma num grande risco? Certamente, assim, não tem nem o que colocar. Ele falou, o Bruno é especialista no assunto, e é isso aí. E aqui na Caixa a gente tem uma preocupação muito grande na parte do aculturamento, e aí eu acho que é a ação que a gente precisa trabalhar. A cultura é igual banho, né? Tem que ser todo dia. Então, a gente precisa fazer ações cotidianas para que a gente mostre para o nosso corpo de funcionários que aquela ação é uma ação simples, mas que surte um efeito devastador. Então, assim, não é só um clique, não é só um e-mail. Aquilo ali pode provocar uma reação, aquilo ali pode provocar uma situação que comprometa, né, o core da sua empresa. E aí, assim, a gente sabe que tem pessoas de má fé, mas tem muitas pessoas de boa fé. Então, a gente precisa dar as ferramentas às pessoas para que as pessoas de boa fé, que são a maioria, né, possa fazer a sua ação. Então, em relação a testes de phishing, tem que ser muito recorrente. E a gente precisa avaliar a cultura interna em relação à segurança da informação. Né? São ações cotidianas que a gente precisa investir, e é o investimento mais barato que uma empresa pode fazer, com resultados mais rápidos. Então, assim, a gente gasta fortunas com ferramenta e esquece, às vezes, de fazer esse tipo de investimento. A gente investe fortunas em marketing e esquece de fazer esse tipo de investimento. E aí a gente também pode pensar que a gente tem uma missão, e aí eu estou falando em nome da Caixa, no investimento também em educação tecnológica para a população. A gente precisa transbordar esse assunto. A nossa população, o nosso cidadão, ele precisa estar apto para o digital. E a gente precisa fazer essa transformação junto com eles. A gente precisa trazer essa educação, a gente tem essa missão enquanto instituição, e eu acho que se cada um der a sua quota-parte, a gente vai fazer a vida dos maléficos mais difícil. Isso. Com certeza. Alain, vou trazer uma pergunta do Sávio Ricardo, que está nos acompanhando aqui. Obrigada. Pessoal, vou tentar trazer a maioria, tá? Não consigo todas, vou pensando aqui algumas. Essa eu achei interessante. Bem, o Sávio diz o seguinte, a discussão está excelente, as visões dos usuários, Bruno e Adriana, muito boa. Então, Alain, pergunta para você. Então, pelo que nós observamos, temos aí um problema, né, que não está só no processo. Talvez temos que investir um pouco mais, aumentar o investimento nos processos e nas ferramentas, mas esse investimento ainda é muito alto, como foi dito aqui pelos participantes. Então, na sua visão, se tivesse que priorizar, a empresa precisa priorizar, na sua visão, qual é o caminho? O que seria mais importante priorizar? Excelente, eu acho que a gente não pode focar, né, o Bruno foi bastante feliz
na colocação dele, a gente precisa fazer uso, né, dos recursos, né, e da inteligência que o especialista, que o fabricante traz para o mercado, ao passo que a gente também não pode deixar de lado a importância e aí a Adriana deu bastante ênfase nisso, de educar, né, de conscientizar o meu usuário em relação ao risco. Então, na ótica do ataque, a gente tem que focar um pouco antes da pré-exploração. Então, como é que eu observo, fazendo uso dos recursos, né, a postura do meu usuário? De novo, a gente tem um outro contexto. O usuário saiu daquele contexto de um ambiente protegido, no qual havia investimento em proteção para data center, proteção de endpoint na estação de trabalho, e ele está num outro, né, o perímetro agora ele foi estendido, e ali ele está num outro contexto. Então, semana passada a gente apresentava uma visão de riscos, né, em cima do landscape, né, de ameaças do segundo semestre, e a gente vê algumas informações que são bem interessantes. O crescimento de exploração, né, de tentativa de exploração em cima de tecnologias IoT, né, o comportamento de botnets em cima de vulnerabilidades que podem ser uma porta de entrada para a exploração de uma vulnerabilidade já conhecida e ali extrair uma informação sensível. Então, lançar mão desses recursos de tecnologia, de inteligência, como, por exemplo, classificar a geolocalização de onde um login foi efetuado. E a partir dali você começar a interpretar o que é fora da linha ou não. Então, por exemplo, esse usuário nunca faz login da China. Né? O que isso pode caracterizar para mim em relação à visibilidade e antecipar aqui uma mitigação desse risco. Então, não dá. Né? Eu acho que depende muito do contexto de cada um sobre em que ferramentas de tecnologia investir primariamente. No entanto, você precisa ter as duas coisas, até por conta daquele déficit que a gente falou. As equipes de segurança elas estão cada vez mais reduzidas, né, em relação ao contexto daquilo que precisa endereçar. Então, vai muito de cada caso sobre o que investir primeiro em relação à tecnologia, mas o processo, a educação, ela não é uma opção de deixar fora, entendeu? Bruno, temos um contraponto aqui de um colega seu, Marco Túlio, que diz o seguinte, eu discordo um pouco, porque hoje a máxima informa que existem rastros deixados online, o que falta é uma política melhor de análise de logs. Você não acha, Bruno? Eu acho que talvez aí a gente tenha realmente um grande caminho a percorrer. O que você acha desse comentário do Marco Túlio? Sim, eu concordo com ele com relação à rastreabilidade e análise de log. Eu também não discordo nesse ponto, assim, só que assim, trabalhar na análise de log é algo que assim, todo mundo que já trabalhou com isso sabe o quão trabalhoso isso pode ser, mas não vejo problema, isso é feito no dia a dia aí, estou falando pela DataPrev, com relação à rastreabilidade de log, isso é feito, ser analisado, e a gente tem vamos colocar assim, nós temos uma política de avaliação de log, nós mantemos nosso log em algumas ferramentas já conhecidas de mercado e temos, inclusive, pontos de monitoração com ferramentas de SIEM que a gente pode fazer esses contrapontos, tá? Eu acho que eu não discordo do Túlio, não. Eu concordo com ele. Alan, só para acrescentar esse aspecto da análise de log, isso é uma questão polêmica, né? A gente deixaria só quase que um painel para discutir isso, mas o que você acha desse contraponto feito aqui pelo Marcos Túlio? Eu acredito que é fundamental você voltar e adquirir inteligência a partir de um determinado incidente, né? Correlacionar a informação, ela vai bem além de simplesmente ler o log puro, mas trazer uma correlação em cima dos eventos e apontar dentro do que a gente chama de kill chain, como é que foi o processo, como é que foi o ciclo daquele ataque. E aí, na sequência, retroalimentar o meu sistema de defesa, seja ele focado em conscientizar ou em retroalimentar as tecnologias de proteção, entendeu? Perfeito. Adriana, estamos chegando no finalzinho do nosso debate. Eu vou fazer uma rodada final rápida com cada um de vocês, para que cada um tenha a oportunidade de deixar aí a sua palavra-chave, né? O que você, num painel onde a gente está
começou observando esse cenário de mega vazamentos, vendo onde que a gente pode aprender, onde que a gente pode aprimorar e como que a gente pode seguir em frente, sabendo que todos nós estamos vulneráveis, né? E não só as empresas, mas as pessoas também, né? Nós, como sociedade, também temos que ter essa consciência da nossa vulnerabilidade também e nos preocupar com questões de segurança. Então, Adriana, qual seria a sua mensagem aí principal que você deixaria no final desse nosso painel? Eu quero reforçar a necessidade da gente fazer uma boa avaliação de riscos. A gente precisa saber o que é importante dentro da nossa instituição para que a gente possa proteger aquilo que realmente vale a pena, com toda a energia necessária. A gente precisa ter, então, planos de resposta estabelecidos. A gente precisa ter uma equipe treinada e dedicada para fazer essa ação. A gente precisa ter profissionais capacitados, e isso é uma dor muito grande no setor. Nós temos poucos profissionais e capacitados, então, a gente tem menos ainda, e cada dia mais disputado entre as instituições. A gente precisa formar recursos especialistas na área de segurança, e como segurança está cada dia mais dentro do negócio, porque a gente está antecipando o assunto com o digital, a gente está tendo que ter recursos de segurança em todos os lugares, e a gente precisa que essas pessoas estejam aonde elas precisam estar, não só lá na área técnica de segurança. Ela tem que estar no desenvolvimento seguro, ela tem que estar na área de risco, ela tem que estar no negócio. Então, esse skill de segurança, ele tem que estar além da área técnica de segurança, assim como a programação, assim como a linguagem de risco, assim como a linguagem da visão de governança. Eu acho que tem alguns conhecimentos-chave que não são mais conhecimentos especialistas, eles são conhecimentos necessários do mundo de negócio. Muito bom, excelente. Bruno, sua mensagem final, rapidinho aí para a gente encerrar. Acho que vários pontos você tocou, que foram importantes, e o que você deixaria aí como ponto de reflexão aí sobre esse tema do nosso debate? Bom, só para continuar no meu discurso, assim, sempre estar valorizando e priorizando ali os tratamentos de incidentes pelos times de segurança, não deixar de fazer uma boa avaliação, um bom pen test dos seus ambientes antes de colocá-lo em produção, lembrar que sempre você pode estar vulnerável, então, assim, não é só fazer um pen test antes de colocar isso em produção, é continuar testando seu ambiente pós-produção, você estar sempre atualizado com as últimas você sempre está pronto para atualizar seus ambientes com as últimas atualizações disponibilizadas pelos fabricantes, trazer inteligência ao seu time de segurança, pensar, como o Alan comentou, nessas novas tecnologias, aprendizado de máquina para tratamento de incidente de segurança, para fazer análise de log, que foi comentado pelo colega Túlio, você sempre estar buscando estar, assim, na vanguarda de mercado no que se trata de segurança da informação. Se você ficar parado no tempo com relação às ferramentas e soluções, você vai ser um dos alvos mais fáceis com relação a esse tipo de situação. Então, procure sempre capacitar seus times, procure sempre não tirar pessoal do time de segurança, pelo contrário, hoje o que se pede é que você tenha mais gente tratando isso, mais gente dedicada a este assunto, procure atualizar o seu time, tá? Sempre participar de eventos como esse é muito importante para a troca de experiência. Isso eu estimulo para que o time da DataPrev que trabalha comigo participe. Nós temos outros participantes hoje com vocês aqui no Security Leaders, então, assim, muito importante. O tema segurança da informação, ele veio muito forte junto com a pandemia, e, assim, gente, não pense que isso vai acabar após a pandemia. Nós estamos num cenário que muitas empresas vão estar adotando o home office como vamos colocar assim, como a empresa vai trabalhar nesses dias, e a segurança da informação, cada dia que passa, ela vai se tornar uma vertente muito importante no seu negócio. Lembre que
todo vazamento, todo incidente de segurança, ela compromete muito a imagem da sua empresa perante aos seus parceiros, perante aos seus clientes, perante a sociedade, quando falamos de empresa pública. Então, assim, não deixe de tratar a segurança como uma prioridade da empresa. Eu acho que os conselhos de administração das grandes empresas, eles estão cada vez mais ligados nesse assunto, e é um assunto que veio para ficar muito forte. Não que segurança antes não fosse importante, pessoal, é muito importante, mas agora, nos dias de hoje, ele se tornou um assunto que se você for perguntar para cada gestor de empresa, acho que é o assunto que está mais na ponta da língua dele, é segurança da informação. Então, valorizem seus times de segurança, treinem, capacitem e contem sempre com parceiros, que assim, não adianta também você ter um time com 200, 300 pessoas se você não tiver parceiros de mercado que trazem inteligência, que estão ali fora do país também, dentro do país, trabalhando com segurança. Então, assim, valorize isso tudo, porque esse tema ele veio para ficar e é muito importante até para a continuidade de negócio da sua empresa. Excelente, Bruno, muito obrigada. Alan, rapidamente, para a gente não estourar muito tempo aqui, sua mensagem final e um convite também aí para que os participantes do Security Leaders possam estar também conosco na sala de crise, né? Excelente, Graça. Eu acho que a mensagem final que eu traria é que segurança ela precisa ser olhada como uma disciplina fundamental, né, independente do setor, da posição, e que a gente tem esse engajamento que a gente falou. O outro ponto é que não existe uma receita específica. A segurança ela precisa ser adaptativa para cada tipo de negócio, porque cada tipo de negócio tem sua natureza intrínseca, e ali tem riscos aos quais o negócio está exposto, e isso tudo a gente precisa endereçar. A Fortinet ela tem um time bastante distribuído, então eu convido aos colegas, né, clientes, que porventura precisarem de alguma consultoria, precisarem de algum bate-papo, procure a equipe mais próxima, ou mesmo mande um e-mail, contato@fortinet, vai ser um prazer ajudar, e é uma responsabilidade que a gente traz, de fomentar essa cultura de segurança no mercado, sem deixar ninguém de fora. Muito obrigado, Graça, obrigado aos colegas painelistas, foi um prazer participar. Eu termino com uma mensagem que acabou de chegar aqui para mim, e eu quero dividir com vocês, participantes, e todo o time que está aqui com o Security Leaders, muito importante. Me chamo Bruno Melo, sou de Cuiabá, Mato Grosso do Sul, atuo na área de TI há bastante tempo, estou acompanhando o evento desde o início. É muito gratificante perceber que não estamos sozinhos nessa busca por segurança em todo o Brasil, pois hoje tudo isso parece ser muito vago ainda, e nós estamos numa luta diária, principalmente por parte de quem não é tão especializado e tão da área de TI. E justamente temos que enfrentar os elos mais fracos em ocorrências relacionadas a phishing. Muito obrigado por estar acompanhando com vocês o Security Leaders. Bruno, eu que agradeço, essa é a intenção, o Security Leaders está aqui justamente para trazer vocês, que bom, Cuiabá com a gente, Centro-Oeste com a gente, todos nós vamos passar o dia juntos, e eu tenho certeza que nós vamos tratar aí de todos os temas que interessam, então continua conosco, vocês todos participem. Adriana, excelente, muitíssimo obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, muito bom. Bruno, muito boa a sua participação também, excelente. E Alan, nosso parceiro, Fortinet aí conosco, vamos continuar em frente. Muito obrigada a todos vocês, um grande abraço. Ângelo, é com você, vamos tocar agora aí a continuidade do nosso evento. Muito obrigada, Adriana, Bruno e Alan. Muito bem, Graça, parabéns a todos, parabéns à Adriana, ao Alan e também ao Bruno, obrigado por terem estado conosco. Um abraço virtual para vocês, um excelente dia de trabalho.